2026. Isso quer dizer que já fazem exatamente 10 anos que eu recebi o diagnóstico de autismo do meu filho. Meu filho hoje está com 12 anos. Continua no nível de suporte 2. E eu tenho o vídeo do diagnóstico aqui, eu conto como foi o processo de diagnóstico, tudo certinho para vocês, toda a história resumida, então não vou entrar nesses detalhes aqui para não ficar muito longo o vídeo. Mas, com esse vídeo de hoje, eu queria dizer o que eu posso falar, né? Qual é o meu balanço desses 10 anos de diagnóstico de autismo? Estou aqui no meu fundo verde, eu não sei o que eu vou colocar depois aqui para vocês, mas é o cantinho onde eu gravo as aulas, né? Para as mamães que eu faço as mentorias. Mas eu vim aqui no canal justamente pensando, gente, faz 10 anos que eu recebi o diagnóstico, preciso falar isso, porque tem muita coisa que a gente aprende, né? O autismo, ele é um grande aprendizado na nossa vida. A gente costuma dizer que depois do autismo nos tornamos pessoas melhores e mais pacientes, inclusive sobra pouquíssima paciência para as outras coisas. Para o nosso filho a gente gasta quase tudo, né? Mas nesses 10 anos, muita coisa eu aprendi, então eu vou dividir com vocês nesse vídeo. Meu nome é Daniele, eu tô aqui no meu canal. Esse canal já tem um tempinho, gente. Se vocês ainda não conhecem meu canal, dá uma turistada por aí para vocês verem, tem muita coisa. E agora em 2026 eu resolvi voltar, porque a gente tem muita coisa para conversar, né? São fases, né, da nossa maternidade. Eu acho que essa nova fase merece, né, essa minha volta aqui pro canal. Primeiro porque a gente passa por várias fases na nossa maternidade, né, não é mesmo? Quando vem um diagnóstico, a gente passa pela fase do luto, né? Primeiro a fase da negação, na verdade, né? Quando a gente meio que não aceita, não, meu filho não é autista, não, eu mesmo conto essa parte no vídeo aqui que eu tenho do diagnóstico. Depois a gente recebe a notícia, é feito realmente todos os... A gente vai parar lá no neuro e o neuro realmente vai lá, carimba, né? Seu filho realmente tem autismo, aí vem a fase do luto, né? Aquela fase que a gente demora para absorver tudo, e isso realmente é uma fase que para algumas mães dura bastante tempo, para outras dura menos, enfim. E é uma fase bem complicada, né? E depois tem uma fase também que a gente vive que tá muito juntinho ali com essa fase do luto, que é a fase da culpa também, tá? Que muitas vezes a gente esquece de falar dela. Porque tem uma época que a gente recebe o diagnóstico, mas a gente fica se culpando, fica tentando encontrar culpado. Será que foi alguma coisa que eu tomei na gravidez? Será que é Deus me castigando, né? Então a gente fica, ao mesmo tempo que a gente pergunta, por que eu, né? Por que minha família? A gente se culpa os outros, enfim. É uma fase também que tá bem juntinha ali com a fase do luto. Só que aí, gente, depois vem uma outra fase que eu chamo da fase do luto à luta. Que aí a gente realmente sai da frente, que eu vou ajudar, vou fazer tudo o que eu tiver que fazer para o meu filho melhorar. Se ele hoje é um nível de suporte 3, eu vou trabalhar porque eu quero que ele evolua, eu quero que ele seja um autista de nível de suporte 1. É o que a gente sai por aí, sabe? Procurando tudo, assistindo tudo, aí é fase que a gente entra em grupos, né? É fases que a gente procura livros, que a gente procura outras famílias, né, que falam de autismo na internet. A fase que se tiver um congresso você vai, se tiver uma palestra você tá lá, porque é a fase que você precisa de conhecimento, isso é importantíssimo, eu sempre falo. Conheça o autismo, mas seja especialista no autismo do seu filho, porque isso é que faz a chave virar, né? E então essa fase a gente corre e vai atrás das terapias e conversa com pessoas e vai. É a fase do luta a luta. Essa fase, inclusive, é a que dura mais tempo. É a fase que a gente está correndo atrás. É a fase que eu mais estive, né? Aqui mesmo no canal. É essa fase que vocês vão ver aqui, né? Nos vídeos anteriores a esse, praticamente é tudo isso. É o que eu estava correndo atrás para o meu filho falar, para o meu filho brincar, para as questões escolares, a dificuldade da escrita, que parece que eu tinha um sonho que eu queria muito. Primeiro sonho eu queria que ele falasse. Segundo sonho era que ele escrevesse, que ele desenhasse. E hoje a gente conseguiu ambos. E ele ainda continua no nível de suporte 2, mas isso eu vou falar mais no final do vídeo, das questões de como que ele está no desenvolvimento dele. Mas para concluir essa parte, né, da maternidade, depois que a gente passa por essa fase, assim, essa curva, né, de você correr atrás das coisas, vem uma fase mais parecida da que eu tô hoje, inclusive, né, que é a fase de aceitação e ressignificação. Ué, Dani, mas você não aceitou o autismo do seu filho lá, quando você recebeu o diagnóstico? Sim, eu aceitei, mas tem coisas que a gente, mesmo nessa caminhada, dessa luta, né, atrás dos atrasos, né, recuperar atrasos, correr atrás do que ele ainda não faz e tal,
nessa fase, a gente, por mais que a gente esteja, né, pensando e aceitando que o nosso filho é autista, que é complicado, a gente ainda fica tentando encaixar ele muitas vezes na caixinha da criança neurotípica. E isso é bom também, que a gente não pode aceitar tudo, a gente tem que correr atrás mesmo, tá? Não tô falando que não tem. Só que tem uma hora que vai. Sabe que aí você entra no topo ali, na estagnação. Aí tem coisas ali que você já também tá muito cansado. São tantos altos e baixos que você fica cansada. Tem uma hora que você, ai, eu só quero agora qualidade de vida para ele, para mim. Ah, ele já tá falando as palavrinhas dele, ele já tá isso, vou dar um tempo. É a hora que você repensa, de repente, algumas terapias, diminui um pouco o ritmo das terapias. Tem coisas que você abraça para você, tem coisas que você já não quer mais. Ah, essa luta não é minha, eu vou entrar nos lugares. Você escolhe as suas lutas, né? Essa é a frase mais ideal. Então, é aquela fase que se a escola não. Ah, ó, tá, deixa eu. Você quer paz, se você quer qualidade de vida para o seu filho e para você. E é essa fase que eu tô neste momento, tá? É a fase que eu tô nesse momento. E por que a gente fala aceitação, ressignificação? Aceitação é porque você entende que algumas coisas não adianta, gente, não vai. Porque tem coisas que a gente olha e fala, não, isso daí tá muito longe ainda do meu filho. Então você, sabe, você fala, calma, deixa eu respirar aqui, deixa eu ver o que a gente tem. Então aí você fica, tá, isso daí é uma coisa mais para criança de nível de esporte 1. Ah, não, isso aí é uma coisa de criança neurotípica. É muito difícil meu filho chegar nisso daí. Então é a fase que você aceita o autismo do seu filho até os limites, não deixa de lutar. Com certeza a gente tem que continuar correndo atrás, mas não com aquele ritmo alucinante que você vinha lá do início do diagnóstico. Então você aceita e ressignifica. Aí você fala, tá, igual a questão da estereotipia. O Rafa, eu vou fazer um vídeo, gente, só sobre estereotipias. Algumas estereotipias dele me incomodavam muito. Hoje em dia, algumas a gente conseguiu remanejar, consegue manejar, conseguimos. Outras não, porque eu passei a respeitar. Ah, é o momento de autorregulação dele. Então, para isso entrar, gente, é complicado, porque você não é por mal que a gente faz isso. Porque a gente pensa, vão tirar sarro, vão chamar, vão falar, olha que esse menino, o que ele tá fazendo aí, né? Então a gente fica muito pensando nessas coisas. E nessa fase que eu tô, sabe aquele botão? Bem desse botão aí mesmo. Então aí você fala, não vale a pena, não vale a pena. Você olha pro seu filho, olha para você, olha pro outro, e aí você segue o baile. Então, essa é a fase da aceitação, né? E a fase da ressignificação. É bem essa fase que eu tô. Uma hora eu vou vir aqui falar exatamente com mais calma. Hoje eu tô querendo fazer um resumão, assim, de tudo, para falar desses 10 anos de diagnóstico, mas a gente vai conversar muito sobre isso também. Agora vamos falar em relação ao Rafa e o desenvolvimento dele, né? Nesses últimos 10 anos. Vou separar aqui para vocês naquelas áreas conhecidas, né? Do desenvolvimento infantil. Então, vamos começar pela cognição ou inteligência. Gente, o Rafa hoje ele está estudando numa escola que é uma escola especial. Ele tem um jeito todo próprio de estar na escola. A gente já tentou colocar ele na sala regular, mas não tem condições. Primeiro porque é muito barulho, ele nunca se adaptou porque ele ficou muito tempo, né, na classe especial também. A gente tentava realocar ele na sala regular, aí que desandava tudo, mas ele se alfabetizou, ele tá nas operações matemáticas, trabalhando tudo bonitinho. Tá um pouco complicado, porque ele, na verdade, assim, ele quer fazer o que ele domina. O que é um pouquinho mais difícil para ele, ele já não quer ir para frente, ele não faz muita questão, entendeu? E é como eu falo para vocês, tem coisas que eu não sei se como que vai ir daqui para frente. A gente ainda vai fazer uns testes, vamos ver como que vai estar isso. Aí eu vou falar para vocês. Mas a alfabetização veio, né? As operações matemáticas mais simples ele faz. Muitas coisas assim da escola ele domina algumas coisas, outras ainda tem um pouco de dificuldade. Dentro da área da psicopedagogia, que é a área que eu domino, né? Eu penso que talvez o Rafa tenha de repente uma deficiência intelectual leve. Muitas vezes eu tenho essa impressão. E aí eu fico nessa dúvida, porque tem muita coisa que ele não vai pelo interesse, eu não sei se é só por conta disso, porque ele não desenhava, não escrevia. Também, no início era nível motor, mas depois a gente descobriu que era porque ele não fazia muita questão, não era interessante, ele não via função, não via finalidade naquela escrita. Quando a gente começou a mostrar que a escrita tinha função, aí começou a vir, e aí depois, quando ele viu que ele podia desenhar as coisas que ele via lá no desenho, as coisas que ele imaginava, fez sentido para ele e aí fluiu. Então tem algumas coisas que batem nessa trave que eu ainda não posso bater o martelo, tá?
Em relação à linguagem, bom, linguagem, fala, comunicação, o Rafa deu um salto muito grande, né? Só que é assim, a fala dele é aquela fala semifuncional, não é uma fala totalmente funcional. Então, ele sabe se comunicar, dependendo da forma com que você fala com ele, ele te responde. E agora, conversa, diálogo, depende muito, depende do assunto, depende do ambiente, depende da pessoa, entendeu? Então, tem um monte de questões externas que podem influenciar essa comunicação dele. Mas assim, vamos dizer que a fala do Rafa é semifuncional. Nível motor ou desenvolvimento motor, perfeito, gente, em todos os sentidos, tá? Tanto motor amplo quanto fino. Eu tenho uma playlist aqui de coordenação motora fina, eu corri muito atrás disso, porque realmente era uma coisa que travava muito o Rafa na escola, principalmente, tá? Hoje o que trava ele na escola não são essas coisas, é a questão que eu contei já para vocês antes ali. É aquela questão de querer sentar e fazer, né? Porque tem o TDAH junto com o autismo também, tudo isso, que influencia. Mas o nível motor dele é maravilhoso. Ele andou de bicicleta, foi se interessar por bicicleta muito tarde, né? Próximo aos 7 anos só, mas depois que se interessou também, foi de boa. Autonomia, que a gente vai falar logo, eu já vou emendar autonomia junto, autocuidados, porque tá muito junto com o motor, né? Eu incentivei muito lá atrás também a autonomia dele, então hoje ele, independência total, banheiro, tomar banho, tudo. Só o cabelo que é meio complicado, porque ele tem muita hipersensibilidade, então eu ainda tenho que lavar o cabelo dele. Mas ele tem dias assim que ele fala, vou lavar meu cabelo, aí joga 1 quilo de shampoo em cima, do nada ele resolve assim, aí eu tenho que ir lá auxiliar, porque aí cai o shampoo e tudo mais. Às vezes ele tem essa vontade de fazer algumas coisas assim. Mas o resto, gente, tudo tranquilo, a parte de autonomia também. E por último, a socialização, que eu podia ter emendado com a linguagem, né, que sempre tá muito pertinho ali. A socialização do Rafa, eu digo que vai até a página 2, depende muito do lugar e das pessoas que estão, porque parece muito como a linguagem e a socialização estão juntinhas, né? Igual eu falei da fala dele, é a mesma coisa a socialização. Ele socializa, ele gosta de estar junto com as pessoas, mas ele ama estar em casa, ali nas coisas dele, no computador dele, montando as pistas dele, brincando do jeito dele, né? E uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, na cognição, o desenvolvimento do Rafa em relação à idade cronológica, esqueci de falar. É como se ele tem 12 anos, certo? É como se ele tivesse 7 anos no desenvolvimento dele. É mais ou menos isso. Tanto que o brincar dele é bem infantil. Infantil de tudo. Não tem nada a ver com o que os meninos de 12 anos fazem ou gostam de brincar. Nem os desenhos que os meninos de 12 anos assistem, nem os assuntos que eles gostam. Nada. Nada não se parece nada com o Rafa. O Rafa é como se tivesse 6 ou 7 anos, tá? Então, eu acho que eu fiz um resumo do resumo. Aos poucos eu vou trazer muitas coisas aqui para vocês, eu vou voltar agora a fazer vídeo para vocês aqui no canal. Eu acho que essa nova fase, né, eu acho que vai ajudar muitas mães até as mães que já me acompanham de mais tempo, para ver como que tá a situação agora, o que a gente anda fazendo. Vou voltar a falar de desenvolvimento para os menores também, com certeza, porque esse é meu trabalho hoje em dia. Inclusive, eu faço consultorias, mentorias para algumas mamães, então eu trabalho muito com crianças, assim, de 6, 7, 8. Mas o meu forte mesmo são os autistas de nível de suporte 3 e 2, né? E me especializei nisso. Mas, enfim, aqui no canal, a minha ideia é trazer de volta esses conteúdos, porque eu vejo que lá, quando eu comecei, muita gente fazia, agora todo mundo parou, desanimou, então eu falei, eu vou voltar a fazer, porque eu sei que ajuda, porque volta e meia, tem gente que vem nos meus vídeos antigos e vem me falar, sabe? Aquele teu vídeo me ajudou tanto. Eu falei, gente, que máximo. Se vocês quiserem entrar no meu grupo de mães também, tem o primeiro link aqui, vocês podem entrar lá, porque é muito legal, já está mais pertinho de vocês também, tá? Um beijo!